Boa tarde, estamos começando mais um Freud Explica, ao vivo, aqui na TV Geração Z. E hoje, gente, um tema muito bacana. Vamos falar de hipnose e emagrecimento com a psicóloga Vânia Calazans, de volta aqui ao programa. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, Tati. Obrigada a você, assim, adorei o tema, né? A gente já tinha conversado há um tempo atrás sobre isso. Como é que é, Vânia? Explica pra gente como é que é usada a hipnose, mais o processo terapêutico para o emagrecimento. Tá, acho que é importante a gente dizer o seguinte, hoje é consenso que a hipnose funciona, né? Tanto é que os conselhos de medicina, psicologia, odonto e tal, todos eles aprovam o uso da hipnose como uma técnica auxiliar de tratamento. Sim. Né? Então, no tratamento do emagrecimento, eu utilizo a hipnose como um facilitador, né? Okay. Porque, assim, além de facilitar a adesão ao tratamento, ele encurta também, né? A hipnose encurta o processo de tratamento, né? A hipnose... algumas pessoas dizem que a hipnose é um estado alterado de consciência. Né? Então, assim, a hipnose ela trabalha com a área do cérebro responsável pela imaginação. A área da atenção fica em descanso, mas o paciente permanece consciente o tempo inteiro. Então, assim, ninguém faz nada que não queira, certo? Não é aquela imagem, né, que a gente vê em filmes, né, que a pessoa vai embora e... Não, tem muita fantasia, né? Até porque tem hipnose de palco, enfim. Então tem muita fantasia a respeito de hipnose e ainda muito preconceito. Mas é isso, a pessoa permanece consciente, só que num estado de relaxamento muito profundo. E nesse momento, para o cérebro, aquilo que a gente está fazendo é real. A pessoa vivencia aquela situação. Então, é mais ou menos como um sonho. Como no sonho, né? Quando nós sonhamos, para o cérebro, aquilo é real. E o corpo responde fisiologicamente. Então, por exemplo, você tem um sonho bom, você acorda com uma sensação de bem-estar, né? Sim. A criança sonha que está fazendo xixi, ela faz xixi na cama. Então, o corpo responde fisiologicamente. Na hipnose acontece a mesma coisa, você tem uma resposta fisiológica. Então... no caso do emagrecimento, por exemplo, eu posso fazer uma técnica para que a pessoa tenha uma sensação maior de saciedade, né? Para que a pessoa tenha motivação para fazer atividade física, para que ela deixe de comer algum alimento que é um alimento que prejudica, né, a dieta. Então, e aí você citou várias possibilidades, né? Como é que é? Você faz uma anamnese para perceber, por exemplo, para essa pessoa eu acho que é mais interessante mexer nesse ponto, para essa outro ponto? Então, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, para explicar para as pessoas um pouquinho, né, de uma maneira muito simplista, a terapia cognitiva ela trabalha numa tríade: pensamento, emoção, comportamento. Então, se você pensa assim, eu sou enlouquecida por doce, né? Então, quase todos nós mulheres somos, né? Então, esse é um pensamento disfuncional, né? Porque ele faz com que você acredite que você não tem capacidade de resistir ao doce. Exato, o doce ganha de você. O doce ganha. Né? E aí, a emoção que acompanha esse pensamento, se você está querendo emagrecer, é de frustração, de tristeza, de raiva, enfim. Qual vai ser o comportamento? Você vai comer o doce. A hipnose, então, quando você faz uma técnica de hipnose para a pessoa evitar o doce, numa situação real, aquela informação vem, né, de alguma maneira a gente não consegue explicar para as pessoas como a hipnose funciona. Você tem que
passar pelo processo para Passar para entender. poder entender. Mas aquilo vem de alguma maneira. Então, a pessoa vai olhar para o doce e vai sentir que ela não quer. Aí ela vai pensar, pô, caramba, não quero comer o doce, né? Ela vai se sentir feliz, não vai comer o doce. Fisiologicamente, se ela fica um tempo sem comer o doce, o corpo vai precisando menos de açúcar. Claro, né? claro. Então é um círculo. E você me perguntou da anamnese. Então, assim, quando o paciente vem para um tratamento de emagrecimento, a gente tem um programa de tratamento, né? Você vai seguir aquele programa. E eu digo sempre assim, que é um tratamento que a gente foca no prazer, tá? Porque sempre que a gente pensa em fazer dieta, pode mudar o nome, né? Era regime, passou para dieta, agora é reeducação alimentar. Mas você sempre pensa em privação. É verdade. Não é? Não vou poder comer alguma coisa. O ser humano não se adapta a desprazer, porque privação está relacionada a desprazer. O ser humano não se adapta ao desprazer. Então, o que você vai fazer? O que você pensa? Puxa, eu não vejo a hora de emagrecer para voltar a comer tudo que eu quero e ser feliz de novo. Sim, sim. Não é? Então, não vai dar certo, porque você vai repetir aquele padrão de comportamento de novo. Então, o que a gente vai buscar? Focar na questão do prazer. E isso a hipnose facilita muito, porque você consegue fazer atividade física com prazer, você consegue deixar de comer um alimento e se sentir feliz porque não está comendo, enfim. Ok, então atividades também que não me davam prazer, eu posso começar a sentir. Como uma atividade física, ir para academia. Desde que você queira. Ok. Né? Então, assim, se você. Então, voltando um pouco à tua pergunta. Nesse processo, nesse programa de tratamento, eu vou perguntar para as pessoas, né? O que está difícil? Porque é lógico que essa pessoa ela tem que estar seguindo um programa qualquer, seja uma dieta com um nutricionista, né? Então, assim, o que está difícil nesse tratamento alimentar? O que está difícil para você emagrecer? Então eu não estou fazendo atividade física, ou eu não estou deixando de comer, estou comendo muito carboidrato, enfim. A gente vai elencar o que é de interesse daquela pessoa. Então, eu quero fazer atividade física. Ok. Então, nós vamos fazer uma técnica para isso, né, para que ela tenha motivação para fazer atividade física. Mas eu sempre brinco, na hora que vier a motivação, tem que pôr o tênis e sair, né? Gente, ir lá para fora. Tem que ter ação também, tem que ter né? ação. Sim. Né? Porque a hipnose não faz milagre. E como é que é, por exemplo, você diz que tem um tratamento, né? Você vai acompanhar. São quantas sessões geralmente de hipnose, ou depende da pessoa também, a hipnose e a terapia, né? Como é que funciona mais ou menos a questão do tempo do tratamento? Em média, Tati, esse programa de tratamento, ele tem 10 semanas, são 10 sessões. E a gente intercala, né? Então, num primeiro momento eu vou explicar como a terapia cognitiva funciona, porque a pessoa precisa desses conceitos, ela precisa entender o que está acontecendo, o que ela vai passar ali, né? Exatamente, até para ela poder reforçar os efeitos da hipnose. Ok. Então, nas 2 primeiras sessões, mais ou menos, a gente trabalha com as questões da terapia cognitiva e depois a gente vai usando as técnicas de hipnose. E aí, associando as duas coisas, né? Ok. Então, assim, para te dar uma ideia, por exemplo, eu tenho um paciente que, quando a gente começou o tratamento, ele disse assim para mim, olha, eu sou carnívoro, né? E eu como muita carne. Então, Esse assim, é dos meus. Então, assim, é aquela coisa, o prazer está na quantidade, né? Sim, isso é complicado também, né? Então, a gente vai trabalhando com esses conceitos, né? De repente, porque a gente tem muitas crenças em relação à alimentação, né? Você traz muitas questões de vida mesmo, né? A alimentação vinculada a afeto, né? Muito. As festas, né? Sempre a gente celebra comendo. Comendo, né? Quando você sai com amigos, geralmente as opções são, né? Quer dizer, você está numa mesa,
as pessoas pedem uma porção, né? Quer dizer, tudo está vinculado Tudo o festejar está vinculado ao comer, né? Ao comer. E aí, falando desse paciente, a gente foi trabalhando essa questão da saciedade, né? Dele poder comer aquela carne com prazer, degustar aquela carne, porque você come automaticamente. A pipoca que você come no cinema, teu cérebro não registrou que você comeu. É tão rápido, né? Que você está focando numa outra situação, você está olhando para o filme, você está comendo automaticamente, então você não tem nem prazer, né? E aquilo não fica como um registro que você comeu. Por isso que tem muitas pessoas que dizem assim, poxa, mas eu não como para ter engordado tudo que eu engordei. Porque tem muita coisa que o cérebro não registrou, porque foi no automático. Então a gente foi trabalhando todas essas questões, e aí teve um dia que ele chegou e disse assim para mim, poxa, caramba, né? Eu fiz, porque ele tinha dito para mim que o churrasco dele era o melhor churrasco do mundo, né? Que ele adorava o churrasco dele. E aí ele chegou contando, depois de algumas sessões, ele chegou contando que ele tinha feito o churrasco, e que ele não percebeu que ele tinha comido muito pouco. Ele falou, no final do dia, eu percebi que eu tinha comido uns 2, 3 pedaços de picanha. Né? E ele ficou, assim, super feliz com isso, porque ele conseguiu fazer o churrasco, estar integrado ali com as pessoas, se divertir, comer, né? E comer de uma maneira saudável, né? Muito mais tranquila. Isso a gente percebe, né, Vânia, realmente como o nosso cérebro, ele acredita realmente na informação que você passa. Ele é muito inteligente, eu costumo falar isso, ele é muito inteligente e muito burro ao mesmo tempo, né? Tem uma outra coisa, por exemplo, que a gente fala muitas vezes, né? Eu comi porque eu estava triste, eu tive um dia cansativo, eu mereço comer alguma coisa. Quando eu fico ansiosa, eu como. Quando eu fico brava, eu como. Enfim. Então, a gente sempre associa essas emoções com o comer, né? Aquele momento assim que você boicota a dieta, né? Isso é trabalhado também? Essa Sim. questão das emoções? Então, o compulsivo tem muito, né? Quem tem a compulsão alimentar, ele tem muito isso ligado a várias vezes frustrações, né? Sensação de vazio, quer dizer... E muitas vezes, na realidade assim, o que faz o compulsivo comer é a proibição, né? Exatamente. Ele se proíbe o tempo inteiro de comer e aí ele precisa do impulso da compulsão para comer, porque só assim ele está autorizado a comer. Então a gente trabalha muito essa questão das emoções, essa questão do gerenciamento das emoções, isso tudo a gente trabalha dentro do contexto da psicoterapia, né? E aí faz as técnicas de hipnose para que a pessoa se veja ali comendo com tranquilidade, degustando e tudo mais. Mas em relação a essa questão das emoções, o que acontece é o seguinte, quando você diz, né, eu como porque briguei com meu marido, né, e aí me enchi, então me entupi de doce. Então você justifica que você comeu porque você estava nervosa, ou irritado, ou ansiosa, enfim. Quando você justifica dessa maneira, tá tudo certo, porque se está no âmbito das emoções, você não tem controle, certo? Só que você termina de comer, o problema continua. Né? A raiva, o mal-estar com o marido e tudo mais. É como beber, como, né, qualquer vício, quer dizer, a ressaca moral é terrível depois. Exatamente. Né? Muitos compulsivos, né, Vânia, falam de uma vergonha após a crise compulsiva, né? A sensação de humilhação, de vergonha. De humilhação, de raiva, né, de incapacidade. É uma bola de neve, é uma né? bola Porque de ela neve. vai comer de novo até para saciar essas sensações. Exatamente. Né? E o que é interessante a gente perceber é que assim, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu como porque eu sou ansiosa. Na realidade, a gente não come porque está triste, porque está com raiva, porque está ansiosa, enfim. A gente come porque todas essas emoções levam a uma sensação de desprazer. O que você vai procurar? Prazer, né? E a comida é o que você tem assim de mais imediato.
né, para satisfazer esse prazer. Então, quando a pessoa entende que, na realidade, a questão não está no âmbito das emoções, né, mas que se você buscar uma fonte de prazer naquele momento, você vai acalmar aquela emoção da mesma maneira que você acalmaria comendo, você pode deixar de comer e fazer uma outra coisa mais interessante, né, que não vai resultar depois numa culpa, numa frustração, enfim. Né? E Vânia, me diz uma coisa, a pessoa que vai fazer a cirurgia bariátrica, ela pode evitar essa operação, quer dizer, com a hipnose, ou também alguém que já fez pode te procurar, porque eu vejo muitos casos de pessoas que fazem e começam a ter outros vícios, viram alcoólatras ou vão se boicotar, né? Pega lá o leite moça e porque consegue, né? Quer dizer, então, porque a compulsão continua, né? Quer dizer, o cérebro vai continuar pedindo, então... O problema, né, o ganho de peso, ele é muito mais uma questão cognitiva, né, emocional, do que propriamente uma questão clínica. São poucos os casos de obesidade que você tem um problema clínico importante. A maioria é mesmo uma questão emocional. E aí o que acontece é que as pessoas não se trabalham, né, para fazer a cirurgia bariátrica. O sintoma migra mesmo, porque se você come como um escape, se você não pode comer porque o estômago está pequeno, você vai migrar de sintoma. Ou você vai comprar compulsivamente, ou vai beber. A gente sabe que o compulsivo, ele migra realmente. Ele migra. Né? Ele vai de um vício para o outro. Né? De um escape para o outro, né? Ou isso que você falou, a pessoa volta a engordar. Eu tenho casos no consultório de pessoas que já fizeram a cirurgia bariátrica mais de uma vez. Sério? Né? Porque, assim, volta a engordar bastante. Então, o que a gente vai buscar é trabalhar a sensação de saciedade, por exemplo. Né? A gente tem uma técnica que chama balão gástrico imaginário. Tá. Então, na realidade, assim, essa técnica a gente simula uma cirurgia de colocação do balão, a gente tem um software para a pessoa se sentir lá fazendo a cirurgia e tal. E qual é o objetivo dessa técnica? A sensação de saciedade. Que interessante, Vânia. Eu só vou fazer um intervalinho e a gente vai falar mais sobre isso. A gente já volta.